singela exibição, e agradeço acima de tudo o convite do Cocal, não só por estar aqui presente com vocês, inaugurando esse GT de cinema negro. Normalmente eu gosto muito de falar sobre cinema da diáspora africana. E por que cinema da diáspora africana? Porque quando vamos estudar cinema, muitas vezes, até poucos anos atrás, se referenciava o cinema negro, ou o retrato dos negros no cinema, a partir de outros autores. Então, estamos no momento das novas narrativas, de evitar uma coisa que tem muito a ver com a minha outra linha, né? Porque, além de cineasta, eu também trabalho na educação audiovisual, mas usando a educação audiovisual voltada para a educação ambiental, que é onde eu sigo o meu doutorado na Unirio, pensando assim em povos atingidos, povos vítimas do neoextrativismo, e não tem como a gente pensar o que é feito das nossas imagens e das nossas narrativas sem discutir o que é o maior fruto da diáspora africana e da diáspora latina, e etc., etc., sem pensar nessa palavra extrativismo. As riquezas e o extrativismo das nossas imagens e nossas narrativas. Então, quando a gente pensa assim, um discurso do GEASUR, que é o grupo de estudos em educação ambiental desde El Sur, que eu faço parte, nós estamos chegando à conclusão de que, quando a gente discute a questão dos impactos ambientais, o primeiro impacto ambiental da história das Américas foi quando o primeiro homem branco pisou nas Américas e trouxe doença e começou a levar as riquezas. E começou a mudar toda a dinâmica socioambiental desse continente. E aí, como tudo se desenhou e como chegamos até aqui. E aí, quando vamos discutir cinema negro, eu me lembro de um conceito do George Hall. Sim, uma coisa, eu pessoalmente, apesar de estar na academia, eu sempre considero assim que parece sessão espírita que a gente fica falando só em nome dos eguns, né? A gente só fica falando de gente morta, parece garotinho do sexto sentido. Mas vamos referenciar alguns egunzinhos assim que valem a pena. O George Hall, quando pensa no caso do cinema caribenho, ele se remete a Aimé Césaire e começa a discutir quem seriam esses negros fazendo cinema, buscando o que seria um cinema africano. Aí ele remete ao o que seria o cidadão americano, o cidadão africano, e justamente nessa busca, né, que é realmente tudo que foi apagado de nossas narrativas, de nossas possibilidades de contar nossas histórias, e como isso vem, como é que eu posso dizer, como é que é essa nossa eterna busca em cima de todos esses apagamentos. Então, eu acho que isso tem muito a ver, trocar na tela, com o logotipo do Cineclube Atlântico Negro, que eu comando em setembro, completam 11 anos, mas na verdade é uma história que começa a primeira vez que eu saio do Brasil. Eu venho com uma formação dentro de casa, né, da minha história de ter pais que são referências nas artes cênicas, né, Chica Xavier e Clementino Queller. Então, quando eu começo a escrever, eu já começo a escrever e fazer meus primeiros desenhos em versos de scripts de novela, de filmes que eles participaram, e começo a ter contato com tudo isso. Então, quando chega na minha volta da minha segunda viagem à África a trabalho, de Angola em 2006, eu sou convidado para fazer a última coisa que eu queria fazer na minha vida, que era ser professor. Eu me deparo dando uma aula de roteiro em que eu nunca tinha tido antes uma aula de roteiro. Porque eu naquela altura já tinha feito 6 filmes, já estava buscando de forma autodidata minha colocação no mercado, um mercado que é muito difícil, e um mercado que até aquele momento eu trabalhava com cinema de animação. Estou aqui, inclusive, com a Ivana, que co-dirigiu comigo Sete Capitais, minha última animação em 2007. Né? Muito obrigado pela presença. E aí você começa a pensar, por que meus filmes de animação, que não trabalhavam especificamente, mesmo com a presença de personagens negras, entravam em vários festivais, concorriam a prêmios e tudo, e quando eu fundo o Cineclube Atlântico Negro, e além de exibir cinema da diáspora africana, eu começo a produzir filmes tratando das relações étnico-raciais, os filmes desaparecem dos festivais.
mas para minha sorte eu tinha um cineclube. Pelo menos uma exibição eu conseguia garantir que era do meu cineclube. E nesse ponto também a grande rede que começa com a rede iCine no Rio de Janeiro, o Conselho Nacional de Cineclubes, que tem se reinventado. No momento estamos preparando a nossa nova jornada e vamos dar um novo passo nesses novos momentos políticos. Eu estou contando tudo isso, eu deveria estar falando do filme, mas o jogo, que é o filme que nós vamos exibir, ele não existe sem toda essa construção que a gente vem do quê? De evitar que as nossas imagens sofram um neo-extrativismo. De evitar que o novo governo não venha, assim como está fazendo com o filme A Fronte, que está sofrendo uma censura de conseguir mais espaços que eles conseguiram sem qualquer dinheiro público, através de crowdfunding e de mobilização, mas por trabalhar temática relacionada à questão do negro e à questão gay, e feito a partir de jovens que entraram nas universidades graças às últimas políticas públicas, que não vamos falar esse blá 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 todo até agora, que aí vamos precisar de outro evento. Então, é para isso que existe o Cineclube Atlântico Negro, é para isso que existe o que a gente chama de cinema negro, evitar esse novo neo-extrativismo de nossas imagens. Não é dar voz, porque sempre tivemos voz. Não é permitir um novo olhar ou outros olhares, porque nós já estamos vendo e nos adaptando há muito tempo. E quando eu falo aqui, um preto acadêmico de família de classe média de Zona Sul do Rio de Janeiro, exceção à regra de tudo que a gente mapeia enquanto realidade de 99,999% da população preta e mestiça do Brasil, que compõe 54% da população. Se nós não nos vemos retratados nas telas, fica muito complicado. Isso eu estou falando só da população preta. Em breve estaremos falando também de outros que estão numa luta muito maior e muito mais presente. E é o momento de pensarmos que cinema estamos buscando, que outras narrativas estamos buscando, para o quê? Para que aquele discurso que tivemos o papo no início, na abertura do evento, de falar de alteridade, quando tratamos de América Latina, se torne falar de nós. E quando falarmos de nós, reconhecendo todas essas peculiaridades dos cinemas negros, dos cinemas indígenas e dos cinemas não negros, não indígenas, não marcados por território, como menciona Audre Lorde, né? A questão da hifenização. Então, quando não tivermos mais hifenização, porque todos se reconhecem como participantes do mesmo caldeirão, teremos, assim, outras perspectivas, né, nessas interseccionalidades assim, que temos nas nossas discussões. Então, um filme como O Jogo, com Dani Ornelas, Rodrigo França, figuras que não só são midiáticas, mas que têm uma construção de ativismo também, além de seus inegáveis talentos, além de algumas surpresinhas que aparecem, que vocês vão ver daqui a pouco na tela, vão ser analisados por outras perspectivas, não apenas como cinema negro, para que não aconteçam coisas como aconteceram ontem no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que outrora já teve o nome de Prêmio Grande Otelo, o maior e mais completo ator do cinema brasileiro, apresentaram uma foto da Hertha Kitt dizendo que é a Ruth de Souza. São desses apagamentos que nós, acadêmicos, nós, ativistas, nós que estamos mais progressistas em relação a certas discussões, temos que pensar: Ruth de Souza merece isso? Logo após a morte dela? É disso que nós estamos falando, gente. Então vamos assistir o jogo daqui a pouco e passar a palavra aos meus colegas. Obrigado.